Depois de ter trazido o unboxing e review de uma das melhores RTX 3050, a MSI RTX 3050 Gaming X, hoje trago aqui a review de uma das que tem o cooler menos capaz, a RTX 3050 Aero ITX. Esta é uma placa gráfica que se situa na gama de entrada das RTX 3050 e temos aqui as mesmas especificações, com clocks mais baixos. Temos 2560 CUDA cores, com 8 GB de GDDR6 a funcionar a 14 GB por segundo, com um consumo de 130 watts e as velocidades de base clock e boost clock são as de referência e não são anunciadas pela MSI. A placa continua a funcionar num bus PCI Express 4 de 8 vezes e a fonte aconselhada é uma fonte de 550 watts. Tirando isto, aproveito também para dizer para subscreverem o canal. O canal está em crescimento, eu estou a apostar no crescimento do canal, com a vossa ajuda, como é claro, e assim também tentar trazer conteúdo interessante aqui ao canal. Vamos então aqui ao unboxing e na caixa temos só um cartão para nos juntarmos ao programa de recompensas da MSI e depois temos um Quick Start Guide, só com algumas informações de como devem fazer a instalação da vossa placa. Depois temos aqui a placa num saco anti-estático para proteger de descargas elétricas e temos aqui a placa que é relativamente pequena e só tem uma ventoinha. Esta estrutura é toda em plástico e temos aqui uma ligação de 8 pinos power e uma backplate também plástica com algumas perfurações para respirar. É um design simples e, apesar de ser em plástico, tem uma qualidade aceitável. A nível de ligações vamos ter o tradicional, uma porta HDMI 2.1 e 3 portas DisplayPort 1.4. É um tamanho relativamente pequeno e que em princípio irá caber em todas as builds, apesar de ser uma placa dual slot. A nível de medições nós vamos ter aqui uma placa que mede mais ou menos 17 cm de comprimento por 12.5 de altura e 4.3 de espessura, que são os dois slots de largura. E a ventoinha é de 10 cm ou 100 mm. Peso é inferior a 500 gramas. Vamos então aqui agora a uns benchmarks e o sistema de teste já é o costume. É constituído por uma motherboard ASUS ROG Strix X570E com um processador AMD Ryzen 7 5800X, um cooler ASUS ROG Ryojin 240 e 32 GB de memória DDR4 a funcionar a 3800.
E após aqui os benchmarks concluídos, a nível de desempenho esta placa está extremamente próxima da outra MSI RTX 3050 Gaming X, apesar dessa ter clocks mais altos e temperaturas mais baixas. Ainda assim, esta placa gráfica portou-se extremamente bem e atinge aqui só um máximo de temperatura de 67 graus. Ela fica a variar entre os 66 e os 67, mantendo-se numa temperatura muito aceitável, sem fazer muito barulho. A nível de rotações, ela só atingia aqui na ordem das 1800, 1900 rotações por minuto e nesta situação a placa praticamente não subia e era extremamente silenciosa, com um consumo a rondar os 130 watts, que ainda assim é um pouco acima do consumo da outra Gaming X. A frequência fica entre os 1850 e os 1900 MHz, o que é, em média, mais ou menos 100, 125 MHz a menos do que a versão Gaming X. Contudo, nós podemos fazer facilmente um overclock e atingirmos a frequência da Gaming X sem qualquer problema e assim obtendo um desempenho equivalente. A temperatura nesta situação sobe mais uns 3 graus e mais ou menos 100 rotações por minuto a nível de velocidade de ventoinha e mesmo assim a placa mantém-se praticamente silenciosa e o barulho que faz, pelo menos para mim, não me incomodou nada. Com esta placa conseguimos obter o mesmo desempenho da Gaming X, com um preço um pouco abaixo e com um cooler muito mais pequeno, o que me leva a crer que qualquer placa gráfica RTX 3050 que vocês comprem vai ser suficiente e é uma questão de apanharem a que tenham a melhor preço e que esteja em stock. Dificilmente alguma marca vai fazer asneira suficiente para proporcionar um cooler mau com este chip. O chip RTX 3050 tem as suas limitações, mas no mercado em que nós estamos é um chip com desempenho muito interessante. Na minha anterior review eu disse que se conseguissem encontrar uma RTX 3050 por volta de 300 euros, que seria um excelente negócio, mas que até 350 euros também seria uma muito boa compra. Neste caso, como esta placa é das mais baratas, eu mantinha o preço abaixo dos 300 euros como sendo uma excelente compra. A disponibilidade das placas gráficas está a aumentar consideravelmente. Cada vez há mais estoque de quase todos os modelos, os preços é que ainda não desceram, mas para mim brevemente os preços vão começar a descer. Continuo a achar que se o preço destas RTX 3050 estiver próximo das AMD RX 6600, que essa placa gráfica será sempre preferível à RTX 3050. O desempenho da RX 6600 é muito superior a esta em jogos sem Ray Tracing e muito equivalente em jogos com Ray Tracing. Pessoal, já sabem como é. Se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, podem colocar aí nos comentários que eu vou estar sempre disponível para vos ajudar. E gostem, comentem, subscrevam o canal e até breve.